E depois de terem jantado, disse Jesus: Simão Pedro, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. E tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito pela terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Amém? Pode sentar e glorificar o Senhor. Amados, eu meditando na palavra do Senhor, eu achei algo interessante sobre a história desse moço. Este moço que o texto que nós acabamos de ler vai assumir uma responsabilidade muito grande. Responsabilidade essa que o Senhor está lhe ordenando de apacentar as ovelhas do Senhor. Primeiro detalhe, as ovelhas, ela pertence ao Senhor. Segundo, ele está dando uma ordem a Simão para poder apacentar. E se nós fôssemos analisar a história deste Simão, talvez muitos não iriam entender o que Jesus está falando. Jesus está falando e confiando as ovelhas a alguém que deixou ele na mão. Alguém que poderia estar com ele no momento mais difícil e que quando Jesus mais precisou dele, ele se afastou. Ele teve que negar Jesus. E a Bíblia diz que Jesus vai chamá-lo e vai confiar as ovelhas. Mas o detalhe é que Jesus, a forma de avaliação de Cristo, não é igual ao homem. Jesus, ele não avalia o momento. Jesus, ele avalia uma trajetória. E o que vai dizer quem nós somos não é o momento. O que vai dizer quem nós somos são a nossa trajetória. O relacionamento entre nós e Cristo, o que vai desempenhar é a nossa trajetória com esse. Jesus, uma certa feita, vai falar a respeito dessa história, a respeito da chamada deste moço por nome de Pedro. E a Bíblia diz que, é engraçado aqui também, que Jesus está chamando ele de Simão, não está chamando ele de Pedro. Jesus está trazendo à memória dele quem ele era. Jesus está trazendo algo, a lembrança dele lá atrás, quando ele ainda era pescador. Quando Jesus vai iniciar o seu ministério, Jesus está andando ao mar da Galileia, e Jesus vai encontrar dois irmãos pescando. E Jesus vai fazer um convite. O convite seria: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Olha que proposta interessante. Jesus está dizendo: vinde após mim, e eu vou fazer de você pescadores de homem. Até então, eles eram pescadores de peixe. E Jesus está propondo fazer o quê? Se você me seguir, eu vou fazer de você pescadores de homens. A proposta, o resultado dessa proposta era Pedro largar a sua rede e seguir Jesus, e Jesus faria dele um pescador de homens. Até então, este Simão é alguém que não tem ainda uma referência cristã. Até então, esse Simão é alguém leigo a respeito do Cristo. Até então, este Simão, ele tem o nome de Simão, mas não tem uma identidade ainda de Pedro. Ele ainda tem algo a ser trabalhado. Mas ele tem, dentro da sua identidade, ele tem uma característica interessante. Qual é a característica, pastor? Ele tem a coragem de acreditar na proposta do Cristo. E se tem uma coisa mais interessante que nós precisamos, é acreditar na proposta do Cristo para as nossas vidas. Maturidade não se compra no supermercado. Maturidade não se compra no shopping. Maturidade se conquista em uma trajetória. E Pedro aceita esse desafio de alcançar uma nova experiência, uma nova maturidade
seguindo Cristo. Se alguém perguntasse Pedro, quando ele sai, larga a sua rede para seguir Jesus, e perguntasse: Pedro, Simão, você está indo aonde? Ele iria dizer: eu estou indo, vou ser pescador de homem. Ele vai pegar a sua rede, é o instrumento do seu trabalho, e ele vai colocar, deixar em algum lugar e vai seguir Jesus. Talvez alguns poderiam dizer: que loucura é essa de Simão, largar a sua profissão, largar aquilo que ele viveu durante esse tempo todo, para seguir a Jesus, baseado em uma proposta de ser pescador de homens. Mas Pedro não está preocupado com aquilo com que as pessoas vão dizer. Pedro está preocupado em aceitar o desafio de viver uma vida com Cristo. Existe um momento da nossa vida que as nossas decisões, ela vai trazer para nós alguns ganhos, não no presente, mas sim no futuro. Na trajetória, Cristo vai se revelando em nós e vai mostrar que alguns valores da nossa vida são mais importantes do que outros. O que Pedro está dizendo é: eu acredito na proposta do Cristo, ela é mais valiosa do que a minha proposta. A proposta de Pedro talvez seria ser pescador de peixe para o resto da vida, mas a proposta de Cristo era bem maior do que ele pensava. Levante a tua mão direita para o céu, que eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Aprenda a viver o propósito de Deus na sua vida. Vivendo o propósito de Deus é mais interessante do que viver os seus planos. Os seus planos até pode ser bem interessante, mas quando você passa a viver o propósito de Deus, ele vai te dar estrutura, vai te dar maturidade, vai te dar graça e vai fazer você estar no centro da vontade do Senhor. Se até aqui neste momento você está vivendo os seus planos, eu quero fazer um convite para você: pegue os seus planos, deixe em segundo plano e passa a viver o propósito de Deus para a sua vida, porque o propósito de Deus vai fazer você ser abençoado. Mas vamos caminhar um pouco. Jesus, a forma de Deus nos chamar é interessante. Ele faz a promessa, mas a promessa tem uma trajetória. A promessa tem um caminho. A proposta de Cristo é muito boa, mas tem um processo, e o processo de Cristo não revela no dia a dia. Cristo vai revelando, não revela na sua totalidade no início. Ele vai revelando aos poucos. Quem se lembra de Abraão? Deus falou: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Bacana. Eu vou abençoar quem você abençoar, vou amaldiçoar quem você amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. É bacana isso, ser pai de uma grande nação. É bacana ser, na verdade, ganhador de almas. Só que tem um detalhe: Cristo não revelou para o Senhor não revelou para Abraão ali a trajetória. E o que vai dar estrutura na chamada de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, não é a promessa vai trazer a expectativa de algo que o Senhor vai fazer em nós. Mas o que vai nos dar estrutura é o processo. Fala comigo: o processo. Mais forte, fala: o processo. E o processo é no dia a dia. Imagina se Deus revelasse o que eu já passei durante esse tempo de ministério. Imagina se Deus falasse com o senhor lá atrás o que o senhor iria passar durante esse tempo de ministério. Mas Deus vai revelando no dia a dia. Você se lembra que Abraão, quando sai, ele sai todo motivado, irmão? Ele sai todo acreditando no milagre que Deus vai fazer, que vai ser pai de multidão. No capítulo 15, Abraão está todo desmotivado. No capítulo 15, o Senhor aparece para ele e diz: eu sou o teu escudo, eu sou tua fortaleza, não temas. Era para ele ser como um pentecostal igual a gente, ter dado um glória a Deus, e epa, que bom, Senhor, meu escudo, minha fortaleza. Sabe o que Abraão vai questionar? Deus, se o Senhor é comigo, onde está a promessa? Aonde está o sinal daquilo que o Senhor me prometeu? Sabe o que Deus vai dizer para ele? Abraão, a sua visão está limitada, meu filho. Você está olhando aqui na terra, dá uma olhadinha para o céu. O que Deus está querendo dizer? Ei, para de procurar sinal aqui na terra, passa a olhar para o alto, porque o teu sinal da realização da tua promessa não está aqui na terra, está sendo gerada do coração de Deus. Você perdeu a oportunidade de dar um glória a Deus. Talvez você está dizendo: meu Deus, porque nada acontece na minha vida? Já estou tanto tempo na igreja, estou todo dia servindo ao Senhor, Deus me fez promessa, Deus falou que iria fazer algo, fazer aquilo. Mas olhe para cá, ei, é o processo que você precisa passar para te dar estrutura. É o processo que você precisa passar para te dar estrutura. Quem pode dar um glória a Deus com essa palavra? Para de questionar, viva o processo. Para de questionar, viva o processo, porque o processo é que vai te dar estrutura.
Só que Jesus não falou para Pedro que ele iria passar o processo. E é engraçado isso aqui, que Pedro começa a seguir. E Pedro é uma pessoa leiga até então a respeito de Cristo. E Cristo agora vai começar a ensinar aos seus discípulos. O Senhor vai para o Sermão da Montanha, começa a trazer ensinamentos. E Pedro está ali aprendendo. Vocês estão entendendo ou não? Pedro está se alimentando, porque o processo da maturidade é isso. Não adianta eu querer pegar uma placa e dizer eu sou maduro espiritual, eu sou um cristão maduro, se eu não respeitar o processo. Pedro está aprendendo, e o primeiro processo da maturidade é aprender. Quem não tem a estrutura de sentar para aprender, não adianta amanhã querer ser maduro, não. Ele vai passar 20 anos e continuar sendo infantil. Ele vai passar 30 anos na igreja e vai continuar sendo infantil. Jesus está preocupado em dar maturidade a Pedro, dar estrutura para ele, através do ensino. Jesus está preocupado de dar estrutura para ele. Quem tem promessa de Deus aqui? Eu vi os 8 levantar a mão. Quem tem promessa de Deus aqui? Então levante a tua mão assim, ei, aprenda a respeitar o tempo do ensino. Aprenda a respeitar o tempo do aprendizado. Talvez você está dizendo, já sei muito, já conheço de Gênesis, Apocalipse, mas existe coisas que você precisa aprender ainda com Cristo. Existe algo que você precisa aprender ainda com Ele. Talvez você está dizendo, meu Deus, porque nada aconteceu na minha vida? É porque você está no processo do aprendizado que vem através de Cristo Jesus, através da sua vida. Então Pedro está aprendendo no Sermão da Montanha. Pedro está aprendendo a respeito da oração. Por quê? Porque Jesus está dizendo, você vai precisar disso aqui. Jesus está ensinando os seus discípulos a orar. E quem está lá? Pedro está lá. Simão está aprendendo, dizendo, olha, quando vocês orar, não seja como esse que fica aí gritando pelas ruas, não. Entra no teu quarto secreto, vai orar. Pedro está ali, alguém que está sendo moldado, preparado, buscando experiência com Cristo. E Pedro vai aprender na oração a respeito da vontade de Cristo. Porque ele vai entender que Cristo, que o Senhor tem vontade. Na oração, seja feita a tua vontade. O que é isso? A vontade que é a vontade de Cristo. A vontade do Senhor. E aí Pedro começa a viver um tempo agora de milagres. O Senhor começa a operar milagres na vida das pessoas. E quem está? Simão está ali. Ele está aprendendo com Cristo. Ele está num processo de maturidade. Ele está sendo forjado pelo Senhor. Talvez você não entende por que muitas provas. Talvez você não entende por que muitas lutas. Talvez você não entende por que muitas perseguições. É porque o Senhor está lhe dando estrutura. É porque o Senhor está preocupado que você tenha resistência para coisas grandes. Quem tem projeto, promessa de coisas grandes aqui, sabe o que Deus está dizendo? Ei, aprenda a respeitar a lei do tempo. Aprenda a respeitar a sua caminhada, a sua trajetória, porque isso vai lhe dar resistência para coisas grandes. Quem sai do processo não tem como adquirir uma maturidade espiritual para estar no centro do querer do Senhor para coisas grandes amanhã. Então não adianta fugir. Se você aceitou a vestir essa identidade como cristão, aprenda agora a passar pelo processo do Senhor, porque Deus tem coisas grandes para a sua vida. Não adianta fugir. Pedro começa agora a vivenciar processo na vida dele, agora nova fase. O Senhor está operando milagre. Quem está lá? Pedro. A sogra de Pedro está doente. Ele agora chama Jesus. Jesus cura a sogra dele. E aquilo Pedro está amadurecendo com o Senhor. Só que Jesus vai na casa de Jairo. E agora o que acontece? Quem Jesus vai chamar? Pedro, Tiago e João. Pedro está ali. Pedro se torna agora alguém de confiança do Senhor. Olha a fase. Olha a maturidade. Pedro está agora dizendo, agora já sou o bambambam. E aí é um perigo. Porque tem coisas, já viu aquele menino que dorme na cama e acorda meio atravessado? Eu tinha muito isso. Eu mexia muito na cama quando eu dormia. E aí, às vezes, meus pés ficavam atravessados na lateral da cama. E eu acordava de manhã, as pernas estavam do lado de lá. Eu falava, nó, eu cresci.
Meu Deus, olha, eu estou maior do que a cama. Só que quando eu acordava não estava atravessado. Pedro estava assim. Tem muita gente, pastor, que está atravessado e está achando que já cresceu, está achando que já tem uma bagagem, está achando que já é o bam, está achando que é a última bolacha do biscoito. E Jesus está dizendo: não, ainda tem um processo para você adquirir na sua vida ainda. Não, mas eu já sei pregar, não, mas eu já sei cantar. Mas existem elementos na sua vida que você ainda precisa aprender. Maturidade é o tempo, maturidade, eu aprendi sempre isso, não tem um prazo de validade, não. Sempre nós estamos melhorando, sempre nós estamos aperfeiçoando. Por mais que eu tenha conhecimento, você tenha conhecimento. Por mais que eu tenha um tempo de pastoreio, você tem tempo de pastoreio. Você está na frente de um trabalho, mas sempre nós vamos aprender mais com o Senhor. É por isso que Ele está dizendo: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque cada vez que eu vou me aprofundando, mais experiência na minha vida eu vou adquirindo. Cada prova que eu passo, mais experiência eu vou adquirindo na minha vida. Cada luta que eu passo, mais experiência que eu vou adquirindo para a minha vida. Quem está entendendo isso? Quem está entendendo isso? Hoje nós vivemos uma geração que não quer ter maturidade. É uma geração de Peter Pan. É um monte de pequeno achando que é grande. É um monte de pessoas sem estrutura, não tem base, não tem conhecimento, não aguenta a luta, não aguenta a prova. Aí pula de igreja, vai para outra igreja, vai sair daqui. Quando aperta de um lado, aqui está ruim, eu vou para o outro lugar, mas aqui também está ruim. E aí fica pulando de um lado, pulando para o outro. Não tem maturidade espiritual. Mas eu louvo ao Senhor nesta noite. Levante a mão, que eu quero profetizar que Deus lhe trouxe aqui nesta reunião para poder trazer uma palavra ao teu coração. Respeita o processo, firma os teus pés sobre uma rocha, aprenda a passar pelas lutas, aprenda a passar pelas provações, sem perder o equilíbrio. Não seja um crente desequilibrado, seja um crente equilibrado. Está falando de você, mas você tem estrutura para ouvir as críticas, sem perder o foco do reino. Está te criticando, continua na sua posição, sem perder o foco do reino. É isso que é maturidade espiritual. Se você entendeu, dê um glória a Deus. Eu nunca vi, irmãos. E aí Pedro está vivenciando esse processo todo. Um dia Jesus vai para o monte, chama ele, e Jesus vai revelar uma coisa muito grande que não revelou a muitos. Jesus vai se transfigurar. Olha que coisa linda. Jesus vai mostrar agora o corpo glorificado. E quem está lá? Simão. E aí Simão está tão empolgado que não sabe lidar com o sobrenatural. Ele não sabe lidar com o sobrenatural, ainda precisava ser preparado para isso. E ele vê ali Moisés, vê Elias ali, e ele já quer fazer uma tenda, né? Senhor Jesus, vamos fazer uma tenda aqui. E ele está tão empolgado com Moisés e com Elias, que está esquecendo do Cristo. Ele está tão empolgado ali com a presença de Moisés e Elias, que ele está esquecendo do foco principal. Quando ele quer fazer a tenda ali, há uma voz do céu que diz: este é meu filho amado. Que Deus está intervindo ali, está mostrando para Pedro: Pedro, para de ficar bajulando muito Elias, muito Moisés. Quem tem um Cristo não precisa de Elias, não precisa de Moisés. Pedro parece que está meio atônico aqui com as coisas. Irmão, por favor, entenda aqui, aprenda a lidar com o sobrenatural sem perder o foco do Cristo. Isso é maturidade. Aprenda a lidar com o sobrenatural sem perder o foco do Cristo. É por isso que hoje a nossa geração, irmão, acredita mais em anjo do que Cristo. Acredita mais em algumas coisas materiais do que o Cristo. Não sabe lidar com o sobrenatural. Aleluia, quem está aqui diga um amém. Vocês ficando olhando para mim assim, eu fico até meio assustado. Mas dá um glória a Deus que nós vamos caminhando, fica tranquilo. O baiano vai conduzindo, no final Jesus coopera com nós, o Espírito Santo está aqui. Amém ou não amém? Aprenda a lidar com o sobrenatural.
Pedro ainda não estava preparado, ele está tão empolgado, querendo fazer tenda para a mãe. Ele não sabe lidar com essas coisas ainda. Mas mesmo assim, Jesus não abandonou ele, não. Mas um dia Jesus está numa reunião de ministério, Jesus fala assim: ô gente, o que o povo está falando que eu sou aí? Aí um olha para a cara do outro: Jesus. Um diz: só tem cara de Elias. Aí o outro diz: só tem cara de Isaías, outro de Jeremias, outro um dos profetas. E Pedrão está lá, na ética, né? Que até então era o bambambam, né? Até então, Pedrão na ética. E aí, Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus dá uma olhadinha para ele: não, Pedro, não foi nem carne nem sangue que te revelou, hein? Porque o que Jesus está dizendo? Não, Pedrão, você está na oração, você está no óleo, né? Você está no tutano, o negócio está bom demais aí, né? Aí Pedrão já se enche tudo. Já viu, irmão? Já viu? Quando alguém é usado por Deus, né? Já acha que, eu trouxe uma revelação no culto de um domingo, o pastor me deu um portão. Você viu a revelação? Você viu como é que eu cantei? Você viu o que eu fiz? Já viu? Pedrão está desse tipo de crente, já viu? Quando Deus usa ele, aí ele já acha, fica aqui, ó, aquela bola grande, né? Aquela bolona grande, enche. Não, Deus me usa demais. Se eu não estiver na igreja, não tem ninguém. Se eu não estiver regendo, se eu não estiver tocando. Você viu a nota que eu fiz lá? Deu um dó misturado com si. E você viu lá? E Jesus está dizendo: fica tranquilo, que lá na frente eu vou furar essa bolinha sua, viu? Fica tranquilo. Olha para cá, irmão. Ei, olha para cá. Por maior que seja a revelação, aprenda a lidar com as revelações que Deus te dá. Aprenda a ter estrutura, que a honra é dele, a glória é dele. Por mais que você é usado por Deus, aprenda algo, por favor. A honra é dele, a glória é dele, o louvor é dele. Por mais que Jesus lhe use, aprenda a entender isso. Isso é maturidade. Se eu não tiver, acabou. Acabou não, Jesus levanta outro. Já viu? Se eu não dizimar, acabou nada. Jesus traz outro maior ainda. Para de achar que você é alguma coisa, você não é. Você está aqui pela misericórdia de Deus. Você está aqui para ser preparado para coisas grandes, mas aprenda a respeitar o processo. Aí um dia, Jesus falou: Pedro, deixa eu falar uma coisa para você. O quê? Satanás, rapaz, soprou no meu ouvido aqui. Está doido para se andar contigo. Satanás está debaixo dos meus pés. Já viu aquele tipo de crente, né, irmão? Está debaixo dos... Aí Jesus falou assim: Pedro, deixa eu te falar uma coisa. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Irmão, imagina comigo aqui. Imagina comigo. Pedrão caminhado lado a lado com Jesus. Na oração, quem está lá orando? Pedro, Tiago. Pedro está na oração. Pedro está na casa de Jairo. Pedro está na transfiguração. Pedro está... Irmão, Pedro, ele era o bambambam dos discípulos. Todo mundo olhava para ele assim e falava: ó, aquele ali é Pedrão. Quem é aquele? Não, é Pedro. Pedro é o braço direito de Jesus. Só que agora Jesus está dizendo: Pedro, ei, deixa eu te contar uma história. Você vai me negar. Irmão, Pedro, aquilo ali foi uma afronta para Pedro. Pedro falou: eu lhe negar? Não tem como eu negar. João, Tiago, Felipe, eles podem, eu não. Jamais eu te negarei. Já viu aquele crente que acha que já está bom demais? Que acha que jamais eu vou errar? Jamais eu vou falhar? Jamais eu vou pecar? Jamais eu vou, não, jamais, eu conheço, tenho 20 anos de igreja. Irmão, quem conhece a nossa estrutura é Jesus. Quem sabe quem nós somos é Jesus. Quem sabe da nossa estrutura é Jesus.
Quem sabe do peso da nossa maturidade é Jesus. Ah, pastor, mas eu já sou obreiro. Ah, pastor, mas eu já sou... Ei, quem nos conhece é Jesus. É por isso que todo dia eu preciso me humilhar diante dele, dizendo: eu não posso. Se o Senhor não estiver comigo, eu não consigo. Se a tua graça não estiver comigo, eu não posso. Se a tua essência não estiver comigo, eu não vou vencer. É por isso que todos os dias eu tenho que me humilhar. Eu não posso jamais levantar a minha cabeça e achar que eu posso andar sem Jesus. Isto é infantilidade. Crente que tem maturidade, ele entende que a honra é do Senhor. Se ele está de pé aqui, não é mérito meu, é a graça de Cristo em... Se eu estou pregando aqui, não é mérito meu, é a graça de Cristo em mim, é a essência dele em mim. Se a graça sair, eu não consigo. Se a essência de Deus sair, eu não posso. É por isso que todo dia eu tenho que dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu preciso da tua graça, eu preciso da tua presença. Oramante, oravagai. Pedro não acreditou no que Cristo falou. E agora chega o momento de Jesus ir para Jerusalém. Pega Jesus. Pedro estava tão ainda meio sendo preparado, que quando prenderam Jesus, Pedro pega uma espada, taca na orelha do homem, do soldado. E é engraçado, irmão, como é que alguém que vai apacentar a ovelha está tacando a espada na orelha do povo? Já viu que tem gente ainda que precisa ser tratado? Pedro ainda precisava ser tratado. Pedro ainda precisava entender que a espada agora não era o instrumento mais dele ser utilizado. E mesmo na prisão, Cristo vai ensinar Pedro algo. Cristo vai lá, pega a orelha do camarada, coloca de novo, faz um milagre, dizendo: Pedro, não é com ferro, não é com espada que você vai vencer. A nossa arma não é com a espada. Já viu aquele crente, irmão, que diz: eu sou crente pentecostal? Aqui não tem não, lá em Betim tem. Eu sou crente pentecostal, eu falo variedade de língua, Deus me usa nos 9 dons, se brincar ainda tem mais uns 4 para não embolar. Eu sou prego, Deus me revela o oculto e o escondido que está debaixo do escondido. Mas irmão, se pisar no pé dele, ele arranca a espada vindo, meu Deus do céu. Se disser falar alguma coisinha contra ele, ele arranca a espada. Sabe o que é isso? Precisa ser tratado ainda, precisa ainda ser cuidado por Cristo ainda. Você está entendendo o que Deus está falando contigo ainda? Por mais que você esteja aqui hoje, mas existe coisas na sua vida que precisa ser tratada. Talvez nem você sabe, ou talvez você sabe e não quer permitir que Deus trate. Mas olhe para cá, se você sabe que existe coisas na sua vida que precisa ser tratado, nesta noite fala: Senhor, eu quero aprender mais com o Senhor, eu quero ser tratado. É no meu temperamento? É, então trata no meu temperamento. É na minha vontade? É, então trata a minha vontade. Existem coisas na nossa vida, irmão, que nós precisamos permitir que Cristo trate em nós, para nos dar estrutura e maturidade, para que o nome dele seja glorificado em nós. E agora vai começar um novo processo na vida dele, porque agora Cristo está sendo levado e ele passa a seguir de longe. Olha que engraçado isso. Alguém que estava lado a lado agora passa a seguir de longe. Cristo agora está sendo interrogado, ele está no pátio. E quando ele está no pátio lá na fogueira se esquentando, alguém dá uma olhadinha para ele e diz assim: mas você é um deles. Olha. Aí ele dá uma olhadinha: eu? Jamais. Só que tem uma coisa: ele quer fugir da identidade dele. Só que uma vez que a identidade dele já está impregnada dele, não tem como mais fugir. Você não entendeu? Pedro está dizendo: eu não sou um deles. Só que alguém diz: não, mas não tem como, você parece com ele, a forma que você veste é igual a ele, a forma que você fala é igual a ele. Olhe para cá, irmão, quem já bebeu da água não consegue mais perder essa identidade. Quem já bebeu desta água chamada Cristo não consegue perder mais essa identidade. E aí Pedro está lá naquele embaraço, negando, dizendo que não é. E alguém chega: eu vi você com ele, você é um deles. Ele continua negando. E aí o galo canta pela 3ª vez. E o que mais dói ali não é o galo cantar, o som
do sino tocar ali. O que mais dói é o que Lucas vai narrar, que Pedro está embaixo no pátio. Pedro está embaixo. Cristo está no alto sendo interrogado. Quando ele nega pela terceira vez, quem está aqui diga um amém? Quando nega pela terceira vez, o galo canta, som toca pela terceira vez, e aí ele dá uma olhadinha para onde? Para o alto do sinédrio. Cristo está no alto e dá uma olhada para Pedro. O que quebrou as pernas de Pedro ali foi o olhar de Cristo. Cristo não falou uma palavra, mas os olhos dele, Cristo estava dizendo: eu não te falei que você iria me negar, Pedro? Aquele olhar de Cristo ali estava dizendo: Pedro, você ainda não estava preparado para as coisas que eu tenho para a tua vida, Pedro. Quando eu falei que você iria me negar, é porque eu conheço o futuro como se fosse o presente. É por isso que você às vezes não entende. Quando você está num lugar e você, o Espírito Santo de Deus diz assim: vai orar, vai consagrar, vai ler a Bíblia. Talvez você diz: ah não, mas eu não, para que orar, para quê? É porque o Senhor quer te preparar para coisas grandes. O Senhor está te poupando de desafios que podem vir no seu futuro. E quando Pedro olha para Jesus e o olhar de Cristo para ele, ali tinha uma frase. Cristo estava dizendo: você ainda precisa ser preparado, você ainda precisa ser moldado. Agora olhe para cá para você dar um glória, irmão. Mesmo com as fragilidades de Pedro, Cristo nunca abriu mão de Pedro. Eu vi um glória lá no fundo. Mesmo com as fragilidades de Pedro, ele nunca abriu mão de Pedro. Sabe por quê? Porque Pedro estava no processo de Cristo. Quem está no processo de Cristo pode até errar, mas Cristo sempre vai à procura dele para restaurar a vida dele, a estrutura dele. E o erro de ontem vai se tornar de experiência para amanhã. A fragilidade do ontem vai se tornar de estrutura para dar maturidade a ele para amanhã. Como assim, pastor? Deixa eu explicar. Pedro agora, quando ele sai, quem se lembra? Ele era pescador de quê? De peixe. Cristo falou que ele ia ser o quê? Ia ser o quê? E ele vai. Quando ele vai para ser pescador de quem? Pescador de? Todo motivado. Só que olha o processo que ele passou. Ele viu o milagre, ele aprendeu, ele negou, ele cortou a orelha, ele falou que não era Cristo, ele viu o olhar de Cristo. Só que quando ele vê a casa dele sendo desmoronada, ele vai voltar para o mar da Galileia. Imagina comigo como é que ele vai, irmão. Ele vai para ser o quê? Pescador de? Vai todo assim. Para onde você vai, Pedro? Vou ser pescador de homem. Deus tem uma chamada na minha vida. Deus, vou fazer a obra do Senhor. Eu vou ser cantor, vou ser pregador, vou ser... E aí, quando as coisas deu errada, ele está voltando. E ele vai voltar agora meio cabisbaixo. E alguém poderia perguntar assim, dizer: mas quem está vindo ali? Alguém vai dizer: mas é Simão. E aí aqueles zombadores que não entendem o processo de Deus na vida da nossa vida, dizia aí: deu errado, hein, Pedro? Cadê o pescador de homem, hein, Pedro? Vai voltar a pegar a redinha e voltar a pescar. E Pedro vai pegar a rede e vai voltar para o mar pescar. Olhe para cá aí. Sabe o que é isso? É o processo. Porque o processo da maturidade às vezes dói. O processo da maturidade muitas vezes não sai do jeito que a gente quer. Não é da forma que a gente quer, é a forma que Deus tem para nós. Jesus vai para o Calvário. Enquanto Jesus está no Calvário, Jesus morre, Jesus ressuscita, Jesus fica um período de dias ainda na terra. Só que Jesus vai aonde? Jesus vai agora ao mar da Galileia. E quando Jesus vai voltar lá, cadê Pedro? Pedro está lá no mar, está sem roupa, está despido. E alguém dá uma olhadinha lá: mas quem é aquele ali? Aí alguém diz assim: mas parece o mestre, parece Jesus. Pedro fica tão envergonhado que ele pula dentro da água com vergonha, não só da sua nudez, daquilo que ele fez lá atrás. Já viu quando alguém erra? Já viu quando alguém peca? Já viu quando alguém faz alguma coisa que desagradou?
Você não consegue olhar no olho de a outra pessoa. Já viu aquele filho que faz uma coisa errada, que o pai chama ele no particular? Ele não olha no olhar do pai, ele fica com a cabeça baixa, sim ou não? Ele fica assim meio cabeça baixa, o pai está dando um sermão e ele está meio cabeça baixa. Aí Jesus prepara lá uma janta, tem peixe, tem brasa, a janta está preparada. Jesus falou, vou dar comida a ele, e ele está tudo comendo ali. Parece que eu vejo Jesus chegando aqui. Pedro, vem cá. Pega na mão de Pedro e começa para um particular. Aí começa um novo processo. Jesus vai perguntar a ele, Pedro, tu me amas? Pedro não olha no olhar de Cristo, meio cabisbaixo diz, eu te amo, Jesus. Jesus diz, apacenta minhas ovelhas. Olha, irmão, pelo amor de Deus, você não tinha que dar um glória agora. Irmão, Jesus está dizendo assim, eu não abro mão de você não, Pedrão. Você está no processo, e no processo eu conheço o final desse processo. No processo você começou bem, no meio você falhou, mas isso não quer dizer que a sua história acabou. Olhe para cá, levante a tua mão assim. Eu não sei qual é a fase do processo que você está, mas uma coisa eu tenho certeza da parte de Deus, mediante a palavra do Senhor, que a maior profecia de todas, o Senhor não vai abrir mão de você. É por isso que você não pode apontar o dedo nesse irmão quando ele está, talvez ele cometeu uma fragilidade hoje, talvez você olha, mas não tem estrutura. Ele não tem estrutura hoje, mas amanhã ele pode ter estrutura para ser o seu líder. Talvez você olha, mas ele não tem capacidade. Ele não tem capacidade hoje, mas ele está no processo de Deus, e amanhã ele pode ser uma potência nas mãos do Senhor. Quem entende esta palavra, levante a mão, bata a palma, faz alguma coisa para o Senhor. Não julgue o processo do outro. A maturidade é um processo individual. Aleluia. Porque a maturidade é o resultado das experiências de vida. A experiência de vida do pastor Elias é diferente da minha. A experiência de vida do nosso irmão aí, pastor, é diferente do outro. Porque cada um vai passar por um processo. Só que o resultado do processo vai nos dar estrutura. Nós vamos ser maduros espirituais para poder vencer novos desafios. É por isso que você vê alguém dizer, não, mas ele não para, ele já passou tanta luta, tanta prova, tanta calúnia, e ele está de pé. Sabe por quê? É porque ele já passou um processo ontem. É porque ele já vivenciou o processo no seu passado, e isso lhe deu estrutura para o seu presente, para que o futuro dele seja intacto pelo Senhor, para coisas grandes. Jesus vai perguntar, tu me amas, Pedro, pela segunda vez? E ele vai dizer, cabeça baixa, eu te amo, Jesus. Jesus vai dizer, apacenta minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus pergunta, Simão, tu me amas? A Bíblia diz que ele se entristece. Sabe por que ele se entristece? Porque ele está lembrando lá do pátio. No pátio ele nega 3 vezes. Jesus pergunta a ele 3 vezes. A história do pátio não vai anular a história que Deus tem para a sua vida. Vou repetir de novo. A história do pátio não vai anular o que Deus tem para a sua vida. A história do pátio só foi uma fragilidade sua. Eu não sei qual é o pátio que você já vivenciou, eu não sei qual foi a fragilidade do pátio que você teve, mas eu vim como profeta de Deus para a tua vida dizer, a história do pátio não vai anular o que Deus tem para a sua vida. É por isso que você não pode desistir, é por isso que você não pode parar, é por isso que você não pode recuar. O Senhor tem uma nova história para a sua vida. Quem acredita, jogue as tuas mãos para o alto e adore ao Senhor.
Só que eu posso entender algo aqui, irmãos, que as nossas ações no mundo terreno, elas são observadas pelo espiritual. Eu acredito que quando Pedro nega 3 vezes, e aí é uma visão minha meia pentecostal, não é antibíblica, eu acredito que no mundo espiritual, Satanás está observando aquilo ali. E Satanás, assim talvez como Jó, ele vai dizer: e aí, Senhor, cadê o pescador de homens? E aí, Senhor, cadê o Pedrão que ia ser pescador de homens? Te negou 3 vezes. Hã? Sim ou não? Só que Jesus agora faz questão de perguntar 3 vezes. Jesus poderia falar: ô Pedro, ó, tem um negócio seguinte: perdoados estão os seus pecados, aí você vai ser pescador de homens e acabou. A promessa está de pé. Jesus poderia fazer, sim ou não? Sim, Jesus poderia fazer. Só que Jesus está dizendo: não, eu quero que ele confesse. Eu quero que ele abra a boca dele. A primeira vez que Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro vem cabeça e fala: Senhor, eu te amo. Meu irmão, dá para entender que Jesus vai lá no mundo espiritual e fala: olha aí, Satanás, ele errou, mas ele continua me amando. Pedro, tu me amas? Ele começa já a meio chorar: Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus dá uma olhadinha: olha aí, Satanás, ele está falando pela 2ª vez que ele me ama. Aí quando eu falo: Pedro, tu me amas, pela 3ª vez, aí Pedro desmorona e Pedro fala: Senhor, tu sabe de tudo. Pedro está dizendo: quando eu falei que não iria te negar, eu neguei. Quando eu falei que eu não ia pecar, eu pequei. Quando eu falei que não iria abandonar o Senhor, abandonei. Mas o Senhor que conhece o meu futuro, o Senhor que conhece a minha vida, o Senhor que conhece a minha estrutura, e o Senhor sabe o íntimo do meu coração que eu te amo, eu te amo. Aí Jesus dá uma olhadinha a ele: aí, Satanás, ele negou mesmo 3 vezes, mas ele está declarando com a boca dele que ele me ama. Se coloca de pé, que eu já quero orar pela sua vida. Se coloque de pé adorando ao nome do Senhor. Pega na mão desse irmão, pegue na mão dele, pegue na mão dele, mas pegue adorando, por quê? Porque o final da tua história, sabe, não vai ser lá no pátio, não. O final da tua história não vai ser com a rede para pegar peixe, não. Olha, pastor Roberto, a promessa de Cristo para Pedro é que iria fazer dele pescador de. Aí Pedro errou, achou que não ia acontecer mais nada. Pedro volta a pegar a redinha dele. Aí Cristo vai lá no encontro dele, faz todo o processo: tu me amas e tal. Ele confessa. Aí Pedro não abre mão. Jesus não abre mão. E Jesus fala assim: apacenta minhas ovelhas. Jesus é assunto aos céus. Aí Jesus falou: Pedro, para mim selar esta maturidade, leva essa galera toda para Jerusalém. Sim, Senhor. Porque Pedro agora já é um homem mais diferente. Pedro agora já é alguém mais humilde. Porque muitas das vezes Deus permite a gente errar para mostrar que nós não somos essa Coca-Cola toda. Há momento da nossa vida que nós entramos por caminhos, é Deus permitindo para mostrar que nós não somos esta Coca-Cola toda. Pedro agora é diferente, vai para Jerusalém. Pedro vai, começa a orar. E olha para cá, olha, ele começa a orar. E esta oração que ele ora é aquela oração que Cristo ensinou ele lá atrás. Ele começa a orar: Pai nosso que estás no céu. Ele começa a dizer: Senhor Pai. Quando eu me desgarrei do Senhor, o Senhor como Pai foi me procurar. Ele começa a orar ao Senhor. De repente vem do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu a casa. Todos foram cheios do Espírito Santo. E no meio desse todos, Pedro estava lá.
Eu estou dizendo que a história dele não acabou no pátio. A história dele não termina no pátio. Quem achou que Pedro ia morrer no pátio, Pedro está lá agora cheio do Espírito Santo. Ah, você não está entendendo. Quem achou que a tua história ia ficar no meio do caminho, está vendo ele lá, cheio do Espírito Santo, cheio de maturidade, cheio de graça, cheio da unção de Deus. E a unção que está em Pedro agora, ela atrai pessoas. Isso é forte. A unção daquele Pedro menino que errou, daquele Pedro que não tinha estrutura, que agora passou pelo processo, que agora já está cheio do Espírito Santo, aquela unção começa a atrair pessoas. As pessoas começam a vir. Olha que coisa interessante. Pedro não vai. Meu Deus do céu, isso é forte. Pedro não vai. As pessoas vêm até a Pedro, vêm até a unção que está sobre a vida dos apóstolos, discípulos que está ali. Você não está entendendo, não? Eu estou dizendo que a unção que Deus tem para aqueles que têm estrutura, ela atrai pessoas. Ela atrai pessoas. É por isso que você vê alguém dizendo: mas eu tenho unção. Mas se a unção sua não atrair pessoas, está faltando mais maturidade na sua vida. Se a unção que você tem não conseguir atrair pessoas, está precisando ser mais injetada, precisa passar mais pelo processo, para que a graça de Deus em ti, ela consiga atrair pessoas. Quando o povo está tudo meio atônito, olha para cá, olha para cá. Jesus falou que Pedro ia ser pescador de homens. A primeira redada de Pedro, a primeira redada que ele vai dar, ele prega cheio, e ele pega a redada e ele joga a rede. Quase 3.000 almas veio na rede de Pedro. Você não entendeu, não? Quando ele, aquelas 3.000, quase 3.000 almas aceita Cristo, ali está se cumprindo uma promessa que começou lá no mar da Galileia, quando ele ainda era menino na fé, quando ele ainda era novo convertido. Agora ele está vivendo lá na frente, depois de 3 anos, ele está vivendo a realização do processo. Então olhe para cá, não anule o processo da sua vida, respeite o processo, obedeça o processo, porque a promessa vai se cumprir na vida daqueles que passam pelo processo. Eu estou sentindo Deus aqui. Feche os teus olhos, feche os teus olhos. Se você puder levantar as 2 mãos do céu, levante. Levante, mas levante adorando, levante adorando. Eu não quero ver ninguém sem adorar o Senhor agora. Eu não quero ver ninguém olhando. Nós não viemos assistir culto, nós viemos passar pelo processo. Saímos daqui mais maduro através da palavra. Então levante a tua mão para o céu e começa a dizer: Senhor, eu quero passar pelo processo, mas sem recuar, sem olhar para trás, porque eu acredito no final do processo. Quando ele prega, quase 3.000 almas aceita. Mas Pedro vai se preocupar. E aqui eu encerro. Agora eu encerro, minha pastor. Eu encerro mesmo aqui. Porque olha a diferença de quem é maduro na fé e de quem não é. O maduro, a pessoa que não é madura só prega. Se preocupa só em pregar. E não tem compromisso com que tipo de o resultado da mensagem. Ele prega, quase 3.000 almas aceitam, sim ou não? Porque ele vai, a Bíblia diz que o povo pergunta: o que nós devemos fazer? A mensagem dele é: arrependei-vos, sede batizados. Sabe o que eu aprendo?
que uma igreja madura, que um crente maduro, ele se preocupa não só com a quantidade, ele se preocupa com a qualidade. Ele está dizendo: você pode vir, mas venha com arrependimento no teu coração. Como assim? Me arrependi, agora você vai ter que nascer de novo. Porque Pedro entende, ele aprendeu com Cristo. Ele agora já tem maturidade do que é apacentar. Ele aprendeu com o modelo de Cristo. Você não entendeu não? Eu estou dizendo: ei, sabe por que você precisa passar por esse processo? Porque lá na frente você vai ter estrutura para abrir a boca e vai dizer: eu passei pelo processo e eu tenho autoridade para me falar do Evangelho da forma que ele é. Quem acredita, dê um glória a Deus para o Senhor.